Olá, sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, com o isolamento social e físico necessário nesse momento, tá? Espero que vocês estejam lavando as mãos, usando o álcool gel e usando máscaras também, né? E mais do que tudo isso é ficando em casa, ficando limitado, né, ao convívio da família de vocês, da família nuclear de vocês, né, para evitar contágios, tá? Pela primeira vez estou fazendo uma videoaula, acho que vai dar tudo certo. Qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo por e-mail, ok? Hoje a gente vai começar um conteúdo que é novo, é o conteúdo do terceiro capítulo do livro didático. Ele vai falar especificamente sobre a indústria, a produção industrial, tá? E as consequências dessa produção industrial que acaba transformando, interferindo o espaço e a paisagem que a gente trabalha na geografia, né? Só recapitulando, então, no começo do ano a gente trabalhou paisagem natural, paisagem construída, né, alguns elementos naturais e construídos dessa paisagem, como é que a gente pode perceber, com que sentidos a gente pode, com quais sentidos do nosso corpo, né, a gente consegue perceber as paisagens. Trabalhamos também o conceito de espaço geográfico, né, ou seja, a sociedade, a partir do momento que ocupa paisagens, ela cria leis, ela cria histórias, né? Não tem como ficar sem histórias na paisagem onde a gente habita, cria relações de afeto, relações de convivência, né? Como o conceito de lugar, que é outro conceito muito importante para a geografia, que a gente estava trabalhando, né? Trabalhamos Florianópolis, o nosso lugar aqui dentro da escola, lembram disso? Que a escola é o nosso lugar comum, porque é o lugar de convivência de todos nós, certo? Em breve a gente vai voltar para cá, todos juntos. E a indústria, o que se produz na indústria, também vai transformar, então, a paisagem e o espaço geográfico, tá? Eu começo a aula pedindo para que vocês me respondam, ou pensem no caso, qual a matéria-prima necessária para fazer um suco de laranja de garrafinha que a gente compra no Hiperbom, por exemplo, tá? A matéria-prima de um suco de laranja é a laranja, certo? Ou seja, o material primeiro, tá? Para se fazer um suco de laranja numa garrafinha é a laranja, tá? Claro que pode ter água também, pode ter açúcar, pode ter conservantes, tá? Mas aí depende de cada indústria que fabrica o seu suco de laranja, tá? Tentem sempre lembrar quais são as matérias-primas necessárias para se produzir algo. É um exercício interessante para a gente ver que para chegar numa caneta, para se chegar num celular, num quadro desse vidro aqui, tá? São necessárias muitas transformações e muitas vezes são necessárias muitas matérias-primas que a gente tira, normalmente, né, a maioria delas, da natureza, tá? De uma paisagem que é natural, legal? Então, agora que vocês sabem o que é matéria-prima, e imagino que vocês, quando eu bati aqui, né, no quadro, e vocês lembram também, né, que é de vidro, vocês sabem que a matéria-prima é a areia, uma das matérias-primas é a areia para fazer o vidro, por exemplo, né? Agora que vocês já sabem disso, eu quero falar um pouquinho sobre a produção artesanal, tá? Quando a gente fala de artesanato, e imagino que muitos de vocês já tenham ido numa feira de artesanato, vocês sabem que a produção artesanal ela é feita normalmente por uma única pessoa, por um grupo pequeno de pessoas. E essa única pessoa, esse indivíduo,
ou esse grupo de pessoas, eles sabem fazer do começo ao fim aquela mercadoria, tá certo? Fazer aquele produto que vai para o mercado, que vai se tornar uma mercadoria e pode ser comprado, tá? Normalmente, na produção artesanal, você usa apenas ferramentas e apenas poucas ferramentas, certo? E tem uma outra característica, que eu quero dar uma coladinha aqui na produção artesanal, é que... Não, eu falei tudo. Ah, tá. Demora um tempo X para se fazer um produto artesanal, tá? Em paralelo, eu trago algumas características da produção industrial, tá? A produção industrial, ela não utiliza apenas ferramentas, ela utiliza também máquinas, tá? O grupo de pessoas que trabalha na indústria, na produção industrial, eles não sabem todo o processo de fabricação de um produto que vai se tornar uma mercadoria. Normalmente, os trabalhadores industriais, eles sabem apenas parte do processo para a produção de uma mercadoria, tá? E por que que isso acontece? Porque quando a pessoa sabe apenas um detalhe, apenas uma função, ele faz mais rápido. Ele desenvolve a habilidade de fazer mais rápido e, consequentemente, se produz mais, tá? Então, demora menos tempo, se faz mais rápido, certo? Eu falei para vocês que na produção industrial, além de ferramentas, tem máquinas. Ao longo da história, a gente tem muitas máquinas, certo? Eu começo a falar das máquinas de fiar e das máquinas de tear, dos teares, tá? Como é que as pessoas faziam as roupas, né? Primeiro elas tinham que ter uma matéria-prima, a lã, que vinha das ovelhas, né? A lã, então, ela se tornava fio nas máquinas de fiar, certo? E, consequentemente, eram tecidas, né? Eram tramadas umas com as outras, formando, então, tecidos, roupas para as pessoas utilizarem. Percebam que uma máquina de fiar, um tear, é possível você ter em casa, né? Então, cada pessoa produzia na sua casa a sua roupa, certo? E, como produzia para si mesmo, né? Tinha-se apenas uma, duas, três ovelhas e era necessário, então, para se fabricar uma roupa, tá? Reparem que, só um parênteses, né? Quando eu falar dessas máquinas aqui, eu vou estar sempre falando da indústria têxtil, certo? Depois, em mais ou menos 1750, e especificamente na Inglaterra, a gente vai ter o desenvolvimento da máquina hidráulica, ou seja, a máquina agora para fiar, né, para transformar uma lã em fio, ela precisa da força da água, né? A força da água eu vou encontrar em lugares próximos aos cursos d'água, em lugares próximos aos rios. Então, as pessoas que antes tinham suas máquinas de fiar em casa e teares em casa, elas saem das casas delas, vão até as fábricas que estão próximas aos cursos de rio, para justamente trabalharem e usarem essas máquinas, certo? Reparem que há um deslocamento, a pessoa sai da casa dela e vai até a fábrica, vai até a indústria. Nesse meio do caminho tem um meio de transporte que é necessário para esse deslocamento acontecer. Tá? E percebam que na história esses caminhos eles passaram a ser cada vez mais longos, né? Pessoas de mais longe, que moravam mais longe, vinham para trabalhar nas fábricas, certo? Então, foi preciso, então, investir num meio de transporte também. Dando sequência,
ainda na Inglaterra também, eu vou ter o desenvolvimento das máquinas a vapor, tá? Como assim vapor, prof? Né? Vocês devem estar se questionando. As máquinas a vapor, elas funcionam também com água, mas elas precisam de uma fonte de energia para que essa água ferva e essa pressão dessa água em ebulição, ela mexa as engrenagens de uma máquina. Qual é a fonte de energia primária que eu vou ter, que vai ser utilizada no mundo, né, na Inglaterra também, nessas máquinas a vapor? Vai ser o carvão mineral. E daí eu chamo a atenção de vocês. O carvão do churrasco do final de semana, tá? Que faz aquele peixinho, que faz aquela abobrinha na churrasqueira, é o carvão vegetal, certo? Ele também é uma fonte de energia, mas o carvão mineral, tá? Ele é mais potente, né? Ele tem uma fonte de energia maior, certo? Então, essas máquinas a vapor, elas vão utilizar carvão mineral. Essas indústrias, essas fábricas, elas vão se localizar próximas às jazidas de carvão mineral, certo? Porque imagina carregar pedras, né, a quilômetros de distância. Então, inicialmente, essas fábricas são locais. Mas depois, a gente vê que os trens, a vapor também, né, que também utilizaram o carvão mineral, eles conseguiam transportar esses minerais, esse carvão mineral, tá? E os navios também. Ou seja, depois, com o passar do tempo, o carvão mineral do mundo todo, né, começou a ser utilizado e comprado e vendido para outras regiões também, utilizando principalmente trens e navios, certo? Ok, agora quero falar para vocês das máquinas. Não, um detalhe, gente, voltando lá para a máquina a vapor, tá? A máquina a vapor, ela vai possibilitar então as pessoas produzirem mais, né? Na verdade, a fábrica, a indústria vai produzir mais e mais rápido ainda. Gente, pensando na transformação do espaço da paisagem. Se antes era necessário 3 ovelhas, né, para fazer as roupas, para fazer os fios e consequentemente as roupas, imagina agora a área necessária para criar ovelhas, para que essas ovelhas tenham suas lãs como matéria-prima para essas indústrias têxteis, que agora utilizam máquinas que funcionam cada vez mais rápido, tá? Dando sequência, então, à história das máquinas, depois da máquina a vapor, eu vou ter uma máquina que ela funciona com um motor a explosão, tá? O motor a explosão, ele funciona a partir de um combustível líquido, né, que tem origem como petróleo, né? Ou seja, é muito mais fácil de, inclusive, eu comprar e vender esse combustível líquido e, consequentemente, é muito mais fácil eu montar indústrias em qualquer parte do globo, tá? E, para finalizar, eu vou ter máquinas também que utilizam a energia elétrica. Tá? Com toda essa história das máquinas, eu consigo perceber que, de uma maneira cada vez mais rápida e de uma maneira muito grande, tá? De um modo muito rápido e muito grande, eu vou consequentemente transformar o meu espaço e a minha paisagem, certo? Eu falei para vocês que na época do carvão mineral, né, as indústrias, ou melhor, deixa eu voltar, tá? Quais são as necessidades das indústrias, né? Num momento foi a água, num momento com as máquinas hidráulicas, certo? Num momento foi o carvão mineral, com as máquinas a vapor, certo? Depois, mais tarde, com os motores a explosão, era necessário, né, os derivados do petróleo para que eles funcionassem. E hoje é muito comum a gente utilizar a energia
elétrica, ou seja, a energia que utiliza como fonte o sol, a água de uma hidrelétrica, por exemplo, ou até mesmo a energia eólica, tá? Ou seja, a fonte de energia, ela é uma necessidade básica das indústrias, mas tem algumas outras, tá? Eu vou pontuar aqui para vocês. Além da energia, além da fonte de energia, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de acesso à água, acesso a saneamento, que daí engloba também a coleta de esgoto e de lixo, certo? Eu vou precisar do que mais? Deixa eu ver aqui na minha cola. De um sistema de transportes. Vou fazendo pontinhos para ir localizando, tá? Vou fazer alguns desenhos também. De um sistema de transportes para justamente receber a matéria-prima na minha indústria, receber os trabalhadores da minha indústria, certo? E distribuir os produtos, distribuir as mercadorias que vão para o mercado, certo? Eu preciso, aqui eu posso até desenhar um navio também, né? Hoje a gente sabe que os navios, os containers, são responsáveis pela distribuição de muitas mercadorias no mundo. O que mais que eu preciso? De um sistema de comunicação. Vocês conhecem esse símbolo aqui? O símbolo do wireless, né? Ou seja, comunicação, tá? E eu preciso também de um mercado consumidor, tá? Ou seja, consumidores, pessoas que vão comprar as mercadorias, tá legal? Para finalizar essas necessidades das indústrias, eu quero fazer aqui o desenho de um bonequinho. E esse bonequinho, ele vai representar, talvez, a parte mais preciosa, a parte mais importante das indústrias, que é a força de trabalho, a mão de obra, ou seja, os trabalhadores. Trabalhadores, certo? Eles são uma peça fundamental para o andamento das indústrias. É claro que hoje as indústrias, elas utilizam robôs, elas utilizam máquinas que são muito mais complexas do que as hidráulicas ou a vapor, certo? Mas sempre vai haver um trabalhador, tá? Seja ele mais ou menos qualificado, para se trabalhar dentro das indústrias, tá? Teve um momento que, inclusive, com a substituição, teve um momento em que os trabalhadores foram substituídos por máquinas, porque as máquinas conseguiam fazer uma produção mais rápida, tá? Porém, essa foi uma fase, né? A gente sabe que hoje os trabalhadores, eles conseguem também se adequar de uma maneira diferente, uma qualificação maior e melhor nas indústrias, tá? Para finalizar, pessoal, vamos falar sobre as transformações de cada um desses itens que estão aqui elencados em setas, tá? Sobre esse tema aqui. A produção industrial, então, ela precisa de um material primário, que normalmente é extraído da natureza. Ele pode ser sintetizado também. O que é isso? Produzido em laboratório, tá? Mas ele originalmente, né, e majoritariamente vem da natureza, tá? Ele pode
essa matéria-prima ela pode ser transformada de um modo artesanal ou pode ser transformada de um modo industrial. Se eu transformar uma matéria-prima nos modelos artesanais, que ainda hoje é possível, claro, né? Eu vou ter um impacto, uma transformação no espaço geográfico, na paisagem, muito menor do que o impacto causado pela produção industrial. Por quê? Na produção industrial, além de ferramentas, eu vou utilizar máquinas, tá? E ao longo do tempo, nós enquanto sociedade, né, transformamos o espaço e a paisagem de acordo com essas máquinas aqui, tá? Hoje em dia, então, para as indústrias funcionarem, existirem, elas têm algumas necessidades básicas, tá? Primeiramente, os trabalhadores, a força de trabalho, a mão de obra, e daí repito, né? Às vezes mais ou menos qualificada, depende muito do tipo de indústria e do material que vai se produzir. Eu preciso de fonte de energia, de saneamento, ou seja, acesso à água e a coleta de esgoto e lixo. Eu preciso de transportes, para que eu tenha, no caso, esse acesso à minha matéria-prima, para que eu tenha essa chegada dos trabalhadores na minha indústria e essa distribuição dos produtos que vão para o mercado. Eu preciso de comunicação, de mercado consumidor, tá? Atenção, pessoal, essas necessidades aqui da indústria, muitas vezes eu não vou ter no mesmo lugar, não vou ter numa mesma cidade, tudo isso aqui, tá? Os empresários que vão montar indústrias, eles vão procurar lugares, cidades, para se instalar, para montar suas indústrias, onde tenha a maior parte desses elementos aqui, tá? Mas, se não, depois ele pode desenvolver, ele pode atrair de uma cidade vizinha, ele pode comprar de uma outra região do lugar né, do país onde está se desenvolvendo, ou inclusive importar, né, trazer de um outro país do mundo, certo? Aqui, para finalizar, eu chamo a atenção que quando você monta uma indústria, tá? Tudo que está ao redor, toda a paisagem, todo o espaço geográfico ao redor de uma indústria, ele também vai se desenvolver. E sempre vão ter desenvolvimentos, né, que serão positivos e negativos, elementos que são positivos e negativos desse desenvolvimento, tá? Vamos supor, muito hipoteticamente, tá? Porque isso não é permitido, montar uma indústria de roupas aqui no Campeche, aqui na Avenida Pequeno Príncipe, tá? Se isso fosse possível, tá? Eu precisaria inicialmente melhorar as rodovias de acesso, eu precisaria atrair mais bancos para essa região, eu precisaria ter mais escolas, mais creches para os trabalhadores dessa indústria deixarem os filhos, certo? Eu precisaria ter um transporte público de melhor qualidade, mais horários de ônibus, né? Da linha Campeche, da linha Castanheiras, certo? Eu precisaria de toda uma infraestrutura, de toda uma transformação, de uma construção de comércio, né, de escolas, de bancos, para atender essa indústria e principalmente as pessoas que vão trabalhar nessas indústrias, que seria instalada aqui no Campeche. Ainda bem que isso é só hipótese, tá? Isso é só uma imaginação, só para facilitar aqui a nossa explicação, certo? O livro de vocês fala sobre transformações específicas, fala sobre exemplos de indústrias, né? Que está aí no exercício do livro de vocês, tá? A gente vai falar um pouco mais por e-mail, eu vou passar uma tarefa, vou passar uma atividade
para que vocês consigam pensar sozinhos, né, mais, ainda assim, com o apoio aqui desse vídeo, com o apoio do texto do livro didático, pensar sobre esse tema aqui, certo? Obrigada, sexto ano, até a próxima aula.